Ciro, no primeiro ano do reinado de Ciro, rei da Pérsia, a fim de que se cumprisse a palavra do Senhor, falada por Jeremias, o Senhor despertou o coração de Ciro, rei da Pérsia, para redigir uma proclamação e divulgá-la em todo o seu reino, nestes termos. Assim diz Ciro, rei da Pérsia: o Senhor, o Deus dos céus, deu-me todos os reinos da terra e designou-me para construir um templo para ele em Jerusalém de Judá. Só até aí. Aí marca o livro e nós vamos orar, tá? Senhor, fala aos nossos corações, eu te peço, Pai, que haja, Senhor, transformação nesta manhã, que haja, Senhor, consolo, Pai, que haja, Senhor, ministração do Teu Espírito, Pai, que haja respostas, Senhor, que haja, Senhor, conforto, que seja assim nesta manhã, Pai, que a Tua palavra, diz a Tua palavra que quando há profecia, Senhor, o povo se alimenta, Pai, o povo não se desvirtua, Senhor, não sai do caminho. Que faça-se assim nesta manhã, Senhor, para que nós possamos ser fortificados, Pai. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus é maravilhoso. Dá um resumo para você. O povo tinha sido levado por Deus do Egito, né? Eles entraram lá não como escravos, entraram lá pela fome que tinha se abatido. Propositadamente eles foram para lá, cresceram, era uma família só, são as 12 tribos de Israel, né? Os filhos, né, de Jacó. E aí lá eles se expandiram e agora Deus tirou eles de lá, porque eles estavam sendo escravizados, tirou eles de lá e levou eles para a terra prometida. Isso já era um plano desde Abraão. Como eu falei, né, aqui eu já falei algumas vezes, eu estou orando, né, agora por causa disso aqui, realmente isso aqui sua muito, então não dá para pegar sol com esse troço, né, com essa tipóia. Eu estou esperando sair para voltar a orar, né, mas eu tenho feito o que Abraão fez, que Deus mandou, cercado, né, andado em volta, que foi o que Deus mandou Abraão fazer na Terra Prometida. Então, muitos anos antes deles irem para lá, Deus já havia feito, né, Abraão fazer isso, circular daquele território, e aí aquele povo agora volta para aquele lugar, depois de muitos anos, e fez milagres para que eles saíssem do Egito. Você conhece as 10 pragas, são na verdade 10 milagres de Deus para que libertasse aquele povo, e aquele povo ainda assim não fez o que Deus queria. Entraram na Terra Prometida, mas não fizeram o que Deus mandou, se misturaram, não oraram, né? Já preguei sobre isso. Eles foram enganados porque não oraram. Não, eles não deixaram os povos ficarem porque eles quiseram, não. É porque eles fizeram um acordo com aquele povo. Porque foram enganados, porque não oraram. Então nós temos que orar para não sermos enganados. Porque o mundo é cheio de artimanhas. E nós precisamos orar nas nossas decisões para não sermos enganados. E aqueles homens, então, eles foram enganados por um povo que dizia que era de muito longe. Na verdade, era vizinho, era a próxima cidade. Eles estavam derrotando todo mundo. A próxima cidade, eles falaram assim, eles vão vir e vão nos derrotar. E eles arranjaram uma artimanha, pegaram pães podres já, né, fingindo que eles já estavam com muito tempo de viagem, e roupas rotas, né, roupas se desfazendo, como se eles viessem de muito longe. E aí chegam para Josué e falam assim, vamos fazer um acordo para que o nosso povo seja unido, né? Vamos fazer paz entre os nossos povos. Aí Josué depois descobre que eles eram a próxima cidade, a cidade que eles tinham que destruir, né? Que o povo, que Deus tinha mandado eles tirarem todos da terra. E por causa disso, pelo acordo, ele teve que honrar esse acordo. E ele teve que deixar esse povo infiltrado dentro do seu território. Como a gente, muitas vezes, por vacilo nosso, deixa coisas infiltradas dentro da nossa casa, da nossa família, né? Coisas que vêm, a gente não percebe, não ora, e fica infiltrado. E isso aconteceu, e agora eles começaram a se misturar com aquele povo, começaram a cultuar os deuses daqueles povos, porque começaram a trocar, né, filhos com filhas, começaram a se casar, e aí se misturou o povo. Não sei se você sabe,
mas você vê vários lugares da Bíblia, eles sabiam exatamente quem eram as famílias. O judeu ele tinha que ter isso, né? Para saber quem de verdade era judeu. Né? E aqui nesse livro de Esdras, não, Neemias, ele mostra isso, né? Porque alguns sacerdotes não estavam listados, eles não podiam ser sacerdotes, porque eles tinham que estar listados como filhos de Levi, né? Descendentes de Levi. Então, Deus sempre fez, né, com que eles não se misturassem, e havia um objetivo para isso. Havia um objetivo muito grande. Aquele povo era um projeto de Deus grandioso. Você pode não acreditar, mas você faz parte de um projeto grandioso de Deus. Hoje, Deus está esperando a igreja se concretizar, a igreja completar, né, o número da igreja. E isso você faz parte, não só mantendo-se no povo de Deus, mas também evangelizando. Né? Então, nós fazemos parte de um grande projeto. Eles faziam parte de um grande projeto. Muito importante, não só para eles, para o mundo inteiro. Jesus Cristo, né? Aquele que salvaria o mundo todo, viria a partir deles. Era um plano enorme. E eles vacilaram. Eles não vigiaram. Né? Deles viria o Salvador do mundo. E a Bíblia mostra, não é só o Salvador da humanidade, não. É o Salvador do universo. Porque quando Jesus vier, ele vai restaurar o universo, essa parte caída do universo. Né? Então, a gente tem que entender isso. A natureza, diz a palavra, geme para que Jesus volte. Porque Jesus é algo tremendo. E tudo ia acontecer a partir daquele povo. E o povo vacilou. Quantas pessoas, né, dependem de você? Você nem sabe. Há um plano, de repente, para você alcançar amigos seus. E muitas vezes a gente deixa as coisas infiltrarem em nossas vidas e acabamos perdendo essa graça, essa dádiva de ser instrumentos de Deus. Então nós precisamos estar atentos como eles não estiveram. Né? Nós, como eles, muitas vezes vacilamos. Cada um de nós é um projeto de Deus, ou faz parte de um grande projeto de Deus. E aí, alguma coisa, muitas vezes, na nossa vida dá, né, errado, vai na contramão do que nós imaginávamos, né? E fica como algo perdido. Aí aquela palavra de conhecimento que nós conhecemos, né? Nós recebemos de Deus, você vai ser usado para fazer isso ou aquilo. Aí você pensa, não, como é que eu vou ser usado para isso se está acontecendo aquilo? E você começa a conjecturar. E você não entende que em qualquer situação Deus pode transformar, modificar, reconstruir. E foi isso, essa é a experiência desse texto, né? É isso que ele mostra, uma reconstrução do templo, não só do templo, depois eles reconstroem os muros, mas entenda, muitas vezes vem coisas na nossa vida, nós permitimos, às vezes não, vem e você começa a desfalecer. Não, isso aí que foi... É porque algumas pessoas usam a palavra profetizar, né? Eu, quando é algo para a nossa vida pessoal, eu não considero que seja profecia, sim palavra de conhecimento. Né? Um dos dons do Espírito Santo. Então vem para a gente, através de alguém, uma palavra de conhecimento para a nossa vida, e a gente começa a duvidar. Não é possível, às vezes demora anos. Você recebe algo há 20 anos passados, né? Eu recebi de Deus que eu ia, né? Eu imaginei a coisa diferente, né? Eu nunca me imaginei um pastor. Eu achava, né, que Deus me deu uma criatividade, então eu achava que eu ia ser um empresário, ia ser provedor da igreja. Era isso que eu tinha na cabeça, que eu ia ser provedor da igreja. Né? Então, quando Deus falou, me mostrou, né, que eu ia ser usado no ministério, etc., tal, é isso que eu imaginei. Passou-se 15 anos. E detalhe, no que eu recebi, eu estava no retiro, eu fui logo no dia seguinte, isso era à noite, né, eu estava sozinho, andando, né, orando. Aí eu cheguei para o pastor, maravilhado, né? Pastor, aconteceu isso. E ele, com a sabedoria dele, né? Ele falou assim, então aguarda. Aguarda que no tempo certo Deus vai fazer. E ponto. Passou os 15 anos. Aí passou de um pastor para outro.
era o Márcio Nogueira, passou o pastor Flávio. Lógico, né, que ele lembrou e falou pastor Flávio, né? Claro que não. Ele não lembrou, não falou, né? E eu fiquei aguardando. E um dia eu cheguei, pastor Flávio, o senhor sabia isso? Aí ele, não. E imediatamente ele começou, né? Me pôs à frente dos jovens, obrigou a Márcia a dizer que queria também. Né? Lembra disso, Márcia? Márcia ficou com um certo receio. Jovens? Aqueles rebeldes? Cadê o Beto? Beto? Aparece aí, ô cara de pau. Aqueles rebeldes, olha, ele está lá dentro com a filhinha dele. Aí a Márcia, não, jovens? Ó Deus. E Deus nos conduziu, né? E assim foi. E Deus faz. Demorou muito tempo, gente. Eu não era casado com ela, né? Quando Deus pôs isso no meu coração, ele me trouxe essa palavra, né? Quando eu estava orando no retiro. E aí, a gente às vezes pensa, né? Puxa, mas tipo, eu poderia pensar, não, passou o pastor, já era, né? Acabou, é outro projeto. Não, não é. Deus faz, ele continua fazendo. Mas a gente parece que perdeu o bonde. Não, não vai ser mais isso, não vai acontecer mais. Porque aconteceram coisas na minha vida. Será que Deus, ele depende disso? Será que nós vacilamos? Eu digo, nós muitas vezes, como aquele povo, quantas vezes eles foram para o exílio? Eles foram 2 vezes para o exílio. Eles foram castigados por Deus propositadamente. Deus mandou povos para ir lá e bater neles, que é o caso. O rei da Babilônia foi lá para sacudir aquele povo. Então, mas o Salvador viria deles. Na nossa vida, nós podemos ser sacudidos por muitas coisas. Mas se nós cremos que nós vamos ser usados, que se nós cremos naquela palavra que veio a nós, fica firme, porque Deus reconstrói. Ele não precisa de uma pedra sequer para começar qualquer coisa. Ele faz do que não existe. É o que está escrito. Né? E tem até um nome para isso. Existe uma doutrina, não é uma doutrina, mas um nome que se dá, ex nihilo, né? Isso é latim, não sei nem se eu estou falando certo, né? Mas daquilo que não existe, ele faz acontecer, né? Ou Fiat, né? Fiat Lux, sabe? Fósforo. Fiat é exatamente isso, fazer do nada, né? Então, faça-se a luz em latim, tá? Fiat Lux. Aqueles fósforos, marca de fósforo, é isso. Então, ele faz do que não existe. Então a gente tem que entender, se ele falou para nós, ele pode até nos fazer um caminho diferente, mas ele vai fazer. E a gente tem que crer. E aquela palavra, ela se mantém. Nós precisamos entender, até que ele, né, faça. Se nós não estragarmos o que Deus quer fazer, se nós resolvermos, mesmo afastados, voltar como filho pródigo, se nós resolvermos isso, ele faz. Né? E o filho pródigo, você pode imaginar, é a figura de Israel, né? A figura do povo. Se afastou e voltou e Deus recebeu, vocês sabem disso, né? E Deus recebeu de braços abertos, né? Então, sabe, é isso que a gente tem que fazer. Aí eu lembro, é que eu tenho mais idade que todo mundo aqui, né? Então, eu lembro de uma figura da televisão chamado Abelardo Barbosa. Essa figura, né? Ele falava assim, uma das tiradas dele, ele tinha várias, né? E ele era considerado um ícone da comunicação pelo que ele falava, na época que ele falava, né? O que ele falava era coisa assim, fantástica, né? E ele costumava dizer assim, o meu programa, né? Ele falava assim, a buzina do Chacrinha, que era o nome do programa, só acaba quando termina. Você lembra disso? Não? Só acaba quando termina? Isso é porque ele tinha um problema muito sério com o Silvio Santos, que vinha logo depois. E o Silvio Santos ficava uma fera, porque o programa dele não tinha hora para acabar. Ele muitas vezes avançava. Então, é o programa que só acaba quando termina. Inclusive, o Silvio Santos saiu da Globo por causa disso, que não aguentava mais. Não tinha horário para ele começar, porque o Chacrinha às vezes avançava, né? Bom, isso é só um adendo aí, só para você entender historicamente. Então ele falava assim,
só acaba quando termina. Os planos de Deus na nossa vida só acabam, ou só se... Você não pode desistir, porque eles vão ser feitos por Deus. Se você não desistir. Ele vai fazer. Ele vai fazer. Porque ele não falou à toa, ele falou do que ele sabe. Ele falou do que ele sabe. Se nós nos mantivermos, ele vai fazer. E ele vai realizar e vai ser uma bênção para todos nós. Sabe, o povo, né, aquele povo, ele foi punido com o exílio na Babilônia. Né? Eles foram levados por Nabucodonosor. Imagina quem era estudioso da palavra, vendo o que estava acontecendo e sabendo que o Salvador viria a partir deles. O que eles iam pensar? Já era. Deus não vai mais trazer o Salvador do mundo através de nós. Vai ser através de outro. Não vai ser mais a partir desse povo rebelde. Mas Deus fez. Deus trouxe eles de volta. Né? Deus consertou, né? Tudo que havia. Ele levantava. Se você for ver a história dos reis de Israel, é uns altos e baixos danado. Uma hora um vai lá e acaba com todos os deuses errados. Né? Aí daqui a um descendente dele, o filho dele, já volta com todos os deuses errados de novo. Aí vem um outro e acaba com todos os deuses. É assim, ó. Toda hora. É uma coisa impressionante. Leia, né? A Bíblia, você vai ver como era assim. E imagina um profeta ou um estudioso, né, da palavra de Deus vendo, meu Deus do céu, não é possível, vai ser desse povo que vai sair o Salvador do mundo? Não é possível isso. E foi. E Deus fez. Mesmo numa época que os fariseus eram duros de coração, Deus trouxe Jesus de dentro daquele povo. E aquele povo evangelizou o mundo. Porque eram judeus, né, que se espalharam. Eles levaram a palavra de Deus. Jesus foi a eles. Eles tiveram esse privilégio. Então, se cumpriu exatamente o que estava previsto para eles. Sabe, quando eles são derrotados na Babilônia, há uma profecia sobre um rei, Ciro. Nominalmente, nós começamos aqui, talvez você não tenha percebido, né? Fala assim, no primeiro ano do reinado de Ciro, rei da Pérsia, a fim de que se cumprisse a palavra do Senhor falada por Jeremias. Mas não foi só por Jeremias. A de Jeremias não está registrada na Bíblia. Mas a de Isaías, 150 anos antes de nascer Ciro, estava lá. E não se sabe quem foi, alguém chegou para Ciro, logo que ele assumiu, chegou para ele e falou assim, Ciro, olha aqui o que está escrito sobre você. Aí é que ele fala assim, Ciro, homem que não era temente ao Deus de Israel. O Senhor, o Deus dos céus, é a forma como ele achou de falar de Jeová, né? O Senhor, o Deus dos céus, deu-me todos os reinos da terra. Por quê? Ele sabia que Deus tinha levantado ele para aquilo. Entenda, você pode estar todo errado. Se você quiser voltar, se você quiser fazer o certo, ele vai reconstruir. Ele vai mandar pessoas para te ajudar. Ele vai deslocar reis. Vai derrotar o seu inimigo. Quem é o seu inimigo? Preste atenção. A Bíblia diz que nosso inimigo não é sangue ou carne. Mas muitas vezes a gente enxerga os nossos inimigos como sendo nosso patrão, né? O nosso vizinho muitas vezes perturba muito. E a gente nomeia inimigos. Não são eles. Mas Deus desloca pessoas para vencer ou para transformar a vida dessas pessoas. Às vezes ele até, que eu peço sempre às pessoas, se você tem problema com alguém, pede para Deus, né, digamos assim, alguém disputando um emprego com você, ou um cargo com você, pede para Deus abençoar muito essa pessoa, porque aí ela sai do seu caminho. E você sobe também, você melhora também. Então, sabe, Deus faz isso. E ele deslocou um rei, gente,
que não conhecia nada, mas que já estava lá o nome dele. E esse homem, né, no primeiro ano, ele derrota a Babilônia, ou seja, Deus levantou um império, chamado Império Persa, né, eu não lembro se já era Medo-Persa, eu acho que já era Medo-Persa, né, que era o reino da Média com o reino da Pérsia, né, Medo-Pérsia. Levanta um reino para derrotar Nabucodonosor, que tinha um império tremendo, muito forte. A Babilônia era uma coisa tremenda. E Deus fez. Às vezes a gente pensa assim, não, você está falando isso, mas você não sabe a minha situação. A minha situação é muito grave. Imagina aquele povo, gente, escravizado no maior império que existia. Eles não viam o fim do túnel. Eles não conseguiam ver a luz. Eles não conseguiam ver que tinha solução. Mas tinha. Porque Deus sempre tem a solução. Basta nós crermos. Basta a gente continuar. Basta a gente resistir. Resiste e Deus conserta. Nem que Ele mande pessoas para resolver o teu problema. Que foi o que Ele fez, né? Então, não importa se você está no exílio hoje ou se você está em casa. Não importa. Pelo seu clamor, Deus muda tudo. Ele levanta reis que conquistam, que mudam para liberar a nós. Ele levanta pessoas que nos liberam, pessoas que vão orar por nós, pessoas que vão ter fé quando nós não tivermos. Muitas vezes acontece isso. Não, eu não acredito que isso possa mudar. Acontece que muitas pessoas têm muitas experiências sobre aquele mesmo caso que você vive hoje. E aí o que acontece? Aquela pessoa tem fé. Ela sabe que Deus já fez na vida dela. Ou na vida de alguém, né, que ela conhece, ou orou por alguém. Então essa pessoa agora, ora por você. Você que está fraco na fé, por causa disso, está se sentindo no exílio, né, emocional, espiritual, você se sente no exílio. Aí ele manda uma pessoa que vai fazer aquilo que você precisa. E vai te tirar do cativeiro, vai te tirar do exílio. Então, o que você precisa fazer é clamar a Deus. Clama a Deus. Nem define, eu costumo dizer, não define como Deus vai fazer. Deus, manda 5 anjos. Não, manda 100 anjos. Não, manda 1000 anjos. Manda uma pessoa, manda 2, manda uma família. Não faça isso. Porque Deus sabe o que é melhor. Clama pela tua libertação. Clama para você se livrar deste problema, né? Ou que esse te faça crescer até onde Deus quer usar ele para fazer você crescer. Mas o que importa é clama. Está com dificuldade? Não importa. Preste atenção. Eles tinham sido castigados por Deus. Eles sabiam. Se você for ler aqui, ele diz lá, nós erramos. Fomos para o exílio porque nós erramos. Não importa se você está num exílio espiritual ou emocional, porque você errou. Não importa isso. Clama e diz assim, eu não estou aguentando. Eu estou com problemas, me ajuda. E Deus faz. Vocês entenderam? Amém? Eu acho que eu estou sozinho aqui, eu não ouvi. Na nossa vida, nós precisamos, quando nós estamos nos sentindo assim, não importa se você cavou o buraco para se enterrar. Não importa se você cavou o buraco e ainda deu uma puxada na terra, né? Você não só cavou o buraco para se enterrar, como você ainda puxou a terra. Não importa. Deus faz. Importa que você diga assim, Deus, está caindo terra. Eu estou sendo sufocado. Deus, eu cavei o buraco, eu não sabia, mas cavei o buraco. E ainda botei terra sobre mim. Me ajuda. E Deus faz. Ele faz. Porque Ele nos ama. Ele não ama só a você e a mim. Ele ama todo ser humano. Sabia disso? Ele odeia o pecado de todo ser humano, mas Ele ama todo ser humano. Se o ser humano se arrepender, qualquer um dele vai se salvar. Qualquer um. E a gente precisa entender isso. O que nós precisamos é
clamar. Sabe? Hoje a gente pode pensar no emprego, né? Por exemplo, só uma comparação. Eu estou no emprego, mas eu acho que não vai vingar nada, estou parado, etc. e tal. Aí Deus manda uma empresa comprar a sua empresa. E aí muda tudo. Muda tudo. Deus faz desse jeito. A gente só precisa clamar. Seja qual for a situação, clama e Deus faz. Agora, como é que eu vou passar fé para você? Eu não consigo. Como é que eu vou dizer para você, acredita nisso? Eu posso até dizer, mas eu não consigo transferir fé para você. Eu posso orar por você e ter fé de que Deus vai fazer isso por você e Deus agir por minha fé. Mas eu não posso ter fé por você. Mas você, no mínimo, uma coisa você pode fazer. Clamar a Deus. Ainda que você não esteja com fé. Ah, Deus, eu não estou acreditando. Me perdoa, mas não dá. Essa situação não creio que tenha solução. Deus faz. Ele não precisa de você. Ele não precisa, como eu falei, de um tijolo sequer para construir uma cidade. Ele faz do que não existe. Então, pensa nisso. A única coisa que você precisa é clamar. Se você clamar, Deus vai fazer. Amém? Então eu queria destacar isso. Primeira coisa que eu queria destacar. Não tenha medo. Não tenha medo. Se é da vontade de Deus, se Deus vai fazer uma obra na sua vida, Ele vai fazer independente de qualquer coisa. Não tema. Amém? Ele liberta do cativeiro, Ele faz o que for. E Ele consegue fazer, e Ele tem poder para isso. Eu queria que você abrisse em Esdras capítulo 4 agora. Marca agora esse capítulo 4, vamos ler 5 versículos aí. Diz assim, ó. Esdras 4, versículo 1 a 5. Diz assim: quando os inimigos de Judá e de Benjamim souberam que os exilados estavam reconstruindo o templo do Senhor, então só para você entender, que eu não estou pegando tudo. Ciro, então, fez um decreto, liberou o povo para voltar para a terra prometida. Então, eles estão na Babilônia. Ciro chega na Babilônia, faz da cidade da Babilônia a capital dele, tira eles, porque a Pérsia é o Irã atual, né? A Babilônia no Crescente Fértil é um pouco mais ao norte, tá? Então, ele chega lá, conquista a Babilônia, que era um reino que ninguém imaginaria que seria conquistado, tá? Ele vai, conquista a Babilônia e deixa eles irem para o Oriente Médio. Eles estão mais à direita no mapa e deixa eles voltarem, tá? Então é isso que está acontecendo aqui. Então, versículos 1 do capítulo 4. Quando os inimigos de Judá e Benjamim souberam que os exilados estavam reconstruindo o templo do Senhor, o Deus de Israel, foram falar com Zorobabel. Zorobabel que estava à frente da reconstrução. E com os chefes das famílias. Olha só a armadilha que acontece conosco também na nossa vida. Olha só. Vamos ajudá-los nessa obra. Porque, como vocês, nós buscamos o Deus de vocês. E temos sacrificado a ele desde a época, ele fala o nome aqui, Esar-Adom, rei da Síria, que nos trouxe para cá. Porque aí o que acontece? Existiam 2 tipos, né, de conquista naquela época. Eles pegavam e tiravam o povo de um lugar e botavam outro, para que não tivesse raízes naquela terra. Então é isso que está acontecendo. Ele está dizendo que o rei da Síria jogou eles lá, na terra deles. E diz ele, e é mentira, que desde a época que eles foram postos lá, eles começaram a ter a Jeová como seu Deus. E é mentira isso, tá? Então, para você entender. E aí diz assim, vamos ajudar nessa obra porque, como vocês, nós buscamos o Deus de vocês e temos sacrificado a ele desde a época do rei da Síria que nos trouxe para cá. Versículo 3. Contudo, Zorobabel, Jeshua e os demais chefes das famílias de Israel responderam: não compete a vocês a reconstrução do templo do nosso Deus. Somente nós o reconstruiremos
para o Senhor, o Deus de Israel, conforme Ciro, rei da Pérsia, nos ordenou. Versículo 4. Então, a gente da região começou a desanimar o povo de Judá e atemorizá-lo, para que não continuasse a construção. Pagaram alguns dos funcionários para que se opusessem ao povo e frustrassem o seu plano. E fizeram isso durante todo o reinado de Ciro, até o reinado de Dario. Então Ciro tinha dado uma ordem. Olha, vá lá, eu vou devolver tudo que o Nabucodonosor roubou do templo de vocês, que eram as tigelas de prata, ouro, uma série de coisas cerimoniais que eles precisavam. Roubou do templo e levou para a Babilônia. Ciro devolveu tudo para eles, para que eles tivessem condições de remontar o templo. E aí, eles voltam, esse povo atrapalha eles durante todo um reinado. Imagina, eu não lembro quanto tempo foi, mas imagina que fosse uns 30 anos. Durante 30 anos eles tentaram reconstruir o templo e não conseguiram. Só que Deus, ele continua à frente daquele plano. Às vezes a gente demora muito tempo na nossa vida para reconstruir algo, né? Ou para ver algo surgir na nossa vida. E a gente não vê o fim do túnel, a gente não consegue ver a luz. Mas Deus continua com o mesmo plano. Ele continua lá contigo. Ele continua com o mesmo plano, mesmo que as pessoas estejam nos atrapalhando. Sabe, quando eles começaram aquela obra, os inimigos queriam atrapalhar, como acontece na nossa vida também. Quantas vezes, né? E as pessoas, sem má intenção, né, dão um conselho para mim, ou falam alguma coisa, coisas que vão só atrapalhar. E aí você tem que ter certeza do Deus que você serve, daquilo que você está fazendo. Você leva a Deus, e Deus vai e clareia. É por aqui, é por ali. E é assim que a gente tem que fazer na nossa vida. É assim que a gente tem que fazer. E aí, aqueles homens começaram pedindo para ajudar, para se misturar. Porque o intento deles, eles já tinham a intenção de desanimá-los, de provocar. Imagina, provocar acidentes nas obras para não continuar, né? O estádio do Corinthians, digamos que foi um palmeirense, não, brincadeira, tá? Mas alguém que se infiltrou lá para atrapalhar. Pode ser, isso acontece, né? Então na nossa vida essas coisas acontecem. Eu estou falando, vocês sabem que caiu uma parte lá do estádio do Corinthians, ninguém sabe nada. Sabe? Essas coisas, às vezes, acontecem por infiltração do inimigo, por aquele que vai atrapalhar, para fazer a obra não funcionar, não ir adiante. E aí, né, eles depois não só fizeram isso, mas enviam uma carta. Versículo 12 e 13 do capítulo 4 ainda diz assim, ó: informamos o rei que os judeus, isso já é um outro rei, tá? Artaxerxes. Esse Artaxerxes é aquele do filme dos 300. Sabe? Aquele que o brasileiro fez. Aparece ele cheio de piercing. Sabe? Aquele é o Artaxerxes. Eu reconheci o nome na hora, né? Ele é citado na Bíblia. Aquele é o Artaxerxes, medo-persa, né? Que os 300, né, gregos estariam combatendo. Tá? É só uma curiosidade, né? Então, esse homem, né, recebe uma carta, diz assim, ó, versículo 12: informamos o rei que os judeus que chegaram a nós da tua parte vieram a Jerusalém e estão reconstruindo aquela cidade rebelde e má. Estão fazendo reparos nos muros e consertando os alicerces. Além disso, é preciso que o rei saiba, se essa cidade for reconstruída, olha só, não só tentaram atrapalhar, ao mesmo tempo, eles começam a caluniar, né? Aí, se for reconstruído e os seus muros reparados, não mais pagarão impostos para o rei, né? E o rei vai sofrer prejuízo. Versículo 18. Pula para o 18. A carta que vocês me enviaram, agora a resposta do rei, né? Foi traduzida e lida na minha presença. Nós vamos ler até o 19.
Sob minhas ordens, fez-se... Você mexeu em alguma coisa? Eu senti uma diferença aqui. Aumenta um pouquinho o retorno, por favor. Sob minhas ordens, fez-se uma pesquisa e descobriu-se que essa cidade tem uma longa história de rebeldia contra os reis, que tem sido um lugar de rebeliões e revoltas. 21, pula para 21. Ordene agora, eles pedindo, os caras que estavam na terra, tá? Ordene agora esses homens que parem a obra para que essa cidade não seja reconstruída enquanto eu não mandar. Isso era o governador do rei naquela terra, tá? Enquanto eu não mandar, manda que eles parem. Aí, versículo 23. Lida a cópia da carta do rei Artaxerxes para Reum, para o secretário e para os seus companheiros. Eles foram depressa a Jerusalém e forçaram os judeus a parar a obra. Na nossa vida, quando Deus está operando, todas essas coisas acontecem. Existem as pessoas para desanimar, existem as pessoas para caluniar, existem as pessoas para dar mau conselho, existem as pessoas que se fazem de amigos e tumultuam a nossa vida, né? Querem que a nossa vida não vá adiante. Tudo isso acontece exatamente como está acontecendo nessa reconstrução. Quando nós temos, né, na nossa vida um plano de Deus para ser realizado, as forças do inimigo se levantam. Como eu disse, muitas vezes não é nem consciente. São conselhos mal dados, né? Conselhos errados. São coisas que vêm sobre a nossa vida e que a gente não percebe. Mas Satanás fica tentando impedir que a gente vá adiante. Envia pessoas para nos amedrontar. Ó, não tem mais jeito, desiste. Para nos dispersar. Porque você quando tem olha, se você tem algo de Deus na sua vida, você tem que se concentrar nisso. Não existe nada mais importante. Nem os meus filhos são mais importantes do que o plano de Deus na minha vida. Então, o que acontece? Ele tenta dispersar com um monte de coisa. Um monte de coisa vem para desviar a gente do alvo, né? Nos desestimular. E aí, os próprios amigos e familiares fazem isso com a gente, mesmo sem intenção. E aí, fazer o quê nessas horas? O que a gente tem que fazer? Tem que deixar Deus agir, tem que clamar. Sabe, você sempre será, se você quer seguir o caminho de Deus, você sempre será alvo para o inimigo das nossas vidas. Vocês conhecem a teoria do caldeirão? Eu já falei aqui algumas vezes. João Carlos, você conhece, João? Não sabe a teoria do caldeirão? A teoria do caldeirão é a seguinte: se você está tentando sair do caldeirão, sempre vai ter alguém segurando teu pé para puxar você para baixo. Né? O inimigo sempre vai mandar alguém para puxar você de volta para coisa ruim. Então, eu estou falando isso porque na Marinha a gente costumava falar disso, tá? Teoria do caldeirão. Então, sabe, nós precisamos entender que sempre vai ter gente tentando nos atrapalhar. Você é crente? Fala para mim, é? Você é crente? Vai ter alguém tentando te atrapalhar. Porque se você é crente, você tem algo de Deus na tua vida, um projeto de Deus na sua vida. Você faz parte de um grande projeto. E aí o que acontece? Sempre vai ter inimigo para tentar te atrapalhar. Mas isso é algo anormal? Não. Isso é algo normal. Você tem que aprender a conviver com isso e você tem que seguir em frente. Aí você sente, às vezes, né? Ah, meu Deus, eu não esperava. Atenção, eu não pretendo fazer isso, não. Eu não esperava que o meu pastor fizesse isso comigo. Aí vai que eu falo uma frase, né, mal falada para você, e aí isso acaba com a sua vida. Ah, eu vou me afastar da igreja porque o pastor falou isso, e não sei o que. Gente, não existe isso. Você tem um plano de Deus na sua vida, nada pode abater você. E sempre vai ter esse tipo de coisa. Sempre vai ter. E você tem que seguir em frente. Nós precisamos entender o que Deus quer fazer com a nossa vida. Primeira coisa é essa. Você tem que entender o que Deus quer fazer de você. Um emissário dele, um anjo dele, um mensageiro dele. Ide por todo mundo e pregar o evangelho.
Por que Satanás quer nos anular? Não só por causa da nossa vida, mas pelas vidas que nós alcançaríamos se tivéssemos bem, se tivéssemos fortes, se tivéssemos fazendo aquilo que ele quer na nossa vida. Então ele quer, primeira coisa, anular. E a gente tem que entender o que Deus quer. Temos que nos dispor a Deus. E quando nós somos abalados, nós não estamos mais disponíveis. Quando eu me sinto coitadinho, né? Oh, meu Deus, ninguém me compreende. A minha igreja, eu falo e ninguém muda. Aí eu começo, né? Aí eu sento. Deus, eu não consigo mais. Isso é disposição? Não. Eu não estou me dispondo. Eu estou fraquejando. Eu não estou entendendo que não sou eu, é Deus que faz. Então eu tenho que me dispor. Deus, não sei como, mas muda a cabeça da igreja. Muda a cabeça de todo mundo. É isso que tu queres da igreja de Nova Vida do Jardim Oceânico? Se é isso, muda. Se é isso, retira. Se é isso, transforma. E é assim que tem que ser. Dispor, nos dispormos na mão dele. E nós precisamos não permitir que os nossos inimigos, e são espirituais, nos desviem do alvo. Amém? Tem que entender o que você é e para onde você tem que seguir. Tem que se dispor, se pôr nas mãos de Deus e não deixar que o inimigo nos vença. Nós precisamos entender essas coisas. Enquanto o plano de Deus não se concretizar, não desista. Se você tomou um baque, se você foi para o exílio, se você está no exílio hoje, entenda, o plano continua. Deus não é um homem, não é homem para que minta. Ele não é homem para que minta. Aguarda, continua firme e continua indo. Por quê? Sempre Satanás estará lá com um plano contrário ao de Deus. Se Deus disser para você, vai para essa direção, ele vai tentar fazer você ir para outra. O tempo todo. Então, clame a Deus. Deus, qual é a direção? Retira os inimigos da frente. Me fortifica, me fortalece, me leva adiante, me estimula. Me faz cumprir aquilo que tu queres. É isso que a gente tem que pensar e fazer. Satanás, ele pode tentar, mas ele não pode impedir os planos de Deus na nossa vida. Ouça, e eu vou falar a próxima frase. Satanás não pode impedir de Deus fazer os planos dele na nossa vida. Só nós podemos. Nós podemos. Satanás não. Porque Deus derrota Satanás. Mas ele, raras vezes, obriga o homem a fazer alguma coisa. Existem casos na Bíblia, tá? Por soberania dele, ele fez. Mas, em geral, ele espera que a gente faça é se humilhar, pedir ajuda, pedir para ele transformar a situação. Então, Satanás não consegue retirar a nós dos planos de Deus. Mas nós conseguimos. Por isso a gente tem que estar atento, né? E aí, quando a gente fica firme, né? Mesmo depois de calúnias, perseguições, forças contrárias, né? Tentar nos desviar, quando parece que nada vai dar certo, né? Aquele que ia, né, resolver contra nós, né, é quem é obrigado por Deus. Por Deus. Parece que está tudo dando errado. Aí Deus vai lá e obriga alguém a nos ajudar. Aquele que estava nos atrapalhando passa a ser o nosso conselheiro. Eu ouvi um testemunho há pouco tempo, eu não tenho memória para lembrar de jeito nenhum, eu não falaria para você, mas eu não lembro quem me contou, né? Que estava numa situação no trabalho muito ruim. Ah, lembrei, mas não posso dizer para você. Aí a pessoa estava com uma situação muito ruim no trabalho. E uma pessoa pressionando, aí ele começou a orar a Deus, e aquela pessoa que estava pressionando, começou a aconselhar ele. Essa pessoa começou, não, olha, vamos fazer o seguinte, faz assim. Virou um conselheiro, gente. Por quê? A pessoa clamou a Deus. Então, quando parece que é um inimigo, Deus até isso transforma. Até isso ele transforma. Se você acha
que aquela pessoa que está te atrapalhando hoje não tem jeito, você está errado. A pessoa precisa, de repente, da sua oração para ser transformada. Precisa da sua oração para ser salva. Às vezes, né, eu costumo dizer isso para os casais, né? E aí, não só para os casais, mas relacionamentos muito íntimos, né? Filho, pai, etc. e tal. Eu digo assim, as crises, às vezes, levam para as soluções. Porque se a gente viver no meio termo, a gente vive 50 anos. Mas em crise ninguém consegue viver 50 anos. E aí, o que acontece? A virada. A virada da vida vem através disso. Então, o que era inimigo, ó, estava escrito aqui, tá? Não pense que eu falei alguma coisa para alguém. Está escrito aqui, tá? Aí eu vou ler a frase que eu botei aqui, ó. Quando parece que nada vai dar certo, aquele que ia resolver contra nós é quem Deus obriga a nos ajudar, tá? Só para você pensar, não pensar que é um caso especial de algo que eu sei sobre você. Esdras capítulo 6, versículos de 1 a 3. Esdras 6, de 1 a 3 diz assim. Estou terminando, tá, gente? O rei Dario mandou então fazer uma pesquisa nos arquivos da Babilônia, que estavam nos locais em que se guardavam os tesouros. Encontrou-se um rolo na cidadela de Ecbatana, na província da Média, e nele estava escrito o seguinte que Dario comunicou. No primeiro ano do reinado do rei Ciro, aquela mesma história que a gente leu no início, né, promulgou um decreto acerca do templo de Deus em Jerusalém nesses termos. Aí eu vou parar aí, tá? Porque não importa o fato. Pula para o 6. Diz assim, versículo 6. Agora então, Tatenai, governador do território situado onde eles estavam, né? A oeste do Eufrates, e vocês, oficiais dessa província, amigos deles, mantenham-se afastados de lá. Não interfiram na obra que se faz nesse templo de Deus. Deixem o governador e os líderes dos judeus reconstruírem esse templo de Deus em seu antigo local. Versículo 14. Diz assim, dessa maneira, os líderes dos judeus continuaram a construir e a prosperar. Encorajados pela pregação dos profetas Ageu e Zacarias, descendentes de Ido, eles terminaram a reconstrução do templo conforme a ordem do Deus de Israel e os decretos de Ciro, olha só, de Dario, de Artaxerxes, reis da Pérsia. Gente, aqui, se você ler a história, o templo foi construído por várias gerações. Várias gerações tentaram atrapalhar, várias gerações tentaram fazer, vários reis foram consultados, e toda hora que eles eram consultados, e esse é o caso aqui, né, olha só como é que o tiro saiu pela culatra. Esse Tatenai chega e manda falar assim, ó, veja aí nos seus arquivos se essa não é uma cidade rebelde que não merece ser reconstruída. No que ele vai perguntar sobre, o que ele vai pesquisar sobre isso, ele encontra o que Ciro mandou fazer. Aí ele chega e fala assim, ó, para de atrapalhar eles. Eles vão reconstruir, porque Deus mandou eles reconstruírem e Ciro obedeceu. Quando a gente acha que alguém é nosso inimigo, aquela pessoa pode ser transformada no nosso aliado. Reis, gerações, né, acabaram ajudando aqueles homens, e na nossa vida acontece a mesma coisa. Mesmo que você esteja no buraco, no revés, na situação difícil, não olhe e veja as coisas simplesmente olhando para as pessoas, para as situações e para as coisas que você está vendo. Porque Deus transforma inimigos em aliados. Se você ler a história aqui, esses reis que reclamaram, os governadores daquela terra, passaram por ordem do rei a fornecer o material. Ó, tudo que eles pedirem vocês deem. Madeira, deem ouro, deem prata. Eles passaram a ser obrigados. Deus obriga os nossos inimigos a fazer o que a gente precisa.
É assim que acontece. Você não está afundado em lama, a não ser que você queira. Você pode estar achando que não tem mais chance. Você pode estar achando que já está sepultado. Mas o único sepultamento que você tem que ter é com Jesus Cristo, que ressuscitou. Esse sim. O resto, o mundo não pode nos sepultar. O mundo não pode sepultar os planos de Deus na nossa vida. Só nós mesmos. E aí você tem que, mesmo que você esteja sem fé, clamar ao nosso Deus. Eu não estou aguentando. Eu preciso. E aí Deus vai te ajudar, vai enviar aliados, vai fazer alguma coisa e vai resolver a tua situação. Amém? Eu não estou falando de história da carochinha. No outro dia eu expliquei quem era a dona Carochinha, né? Era uma baratinha que contava histórias. Como você não estava aqui, provavelmente, dona Carochinha era uma baratinha que contava histórias. Então, não é uma história da dona Carochinha. Eu estou falando a realidade. Eu estou falando daquilo que eu creio, né? Daquilo que eu vivo, daquilo que eu já vi. Na vida de pessoas e na minha. Deus resolveu. Ele faz. Daquilo que não tem chance, Ele faz acontecer. E é sempre esse o meu discurso para todo mundo. Não deixa de acreditar. E o outro é, orai sem cessar. Mesmo que você já tenha orado muito, esse templo aqui demorou séculos para ser reconstruído. A sua vida pode demorar um pouco para ser reconstruída. Mas os planos de Deus vão ser efetivados nela. Amém? Crê somente. Ser forte e corajoso. Não tema, não desanime. É o que a palavra de Deus nos diz. Amém? Vamos ficar de pé para nós orarmos. Feche seus olhos. Por favor. Pai amado, traga, Senhor, a nós, Pai, a Tua direção, traga a nós as soluções, traga a nós os aliados, Senhor. Não nos deixe ser enganados, ó Pai, por aqueles que fingem ser aliados, Senhor. Ó Pai amado, nos ajuda, Senhor, que nós tenhamos o clamor de dia e de noite, Pai, até que a nossa vida seja reconstruída, Pai, que essa situação seja reconstruída, Pai. Que Tu nos ajude, Senhor, que Tu faça a obra em nós, Senhor. Não permita que Satanás vença. Não permita que ele nos vença, Pai, porque é a única maneira de nós sermos derrotados, Senhor. Mas que Tu venças por nós, Senhor, que Tu mudes tudo por nós. Nós pedimos, Senhor. Oh, Pai. Amém, Senhor. Eu vou pedir para você ficar de olhos fechados, cabeças baixas, por favor.